Shalom, paz e prosperidade. Vamos a mais uma aula. E aqui, de modo bem rápido e prático, eu quero trazer para você uma verdade sobre a graça, mais uma verdade sobre a graça, que ela, de novo, não é um conceito, não é uma ideologia, não é uma doutrina. A graça é uma pessoa. A graça, ela é uma pessoa. João 1,17 diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei, ela foi dada por Moisés. Moisés foi um servo de Deus, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou seja, o Filho. Mas perceba que no texto, a palavra verdade está junto com a graça. A verdade não está com a lei. Olha que interessante. A verdade, ela está com a graça e não com a lei. Consegue entender? Eu quero falar algo muito sério aqui. Eu acredito piamente que nós estamos vivendo os últimos dias. No relógio de Deus, estamos nos últimos dias. E que, estando nos últimos dias, há um avivamento, há uma promessa de um último avivamento antes do arrebatamento, antes do rapto dos vencedores. Há uma promessa de um grande avivamento, principalmente no Brasil, e do Brasil para as nações. Deus escondeu Israel dentro do Brasil. Israel é o relógio da humanidade. Nós temos outras aulas falando sobre isso, não quero tratar disso aqui agora. Mas Israel é o relógio da humanidade. Deus esconde Israel dentro do Brasil. Brasil é o ninho da águia. Brasil é o ninho da águia. E a partir do Brasil, esse avivamento irá para as nações. Muitas nações serão tocadas e já estão sendo tocadas pelos brasileiros nas nações aí afora. Mas eu também acredito que a mensagem que vai despertar este grande e último avivamento antes do fim é a mensagem do Evangelho da Graça. É a mensagem das boas novas de Cristo Jesus. É a boa notícia de que Cristo Jesus pagou tudo. A boa notícia de que Jesus é suficiente. Então, o Evangelho da Graça, para mim, é a mensagem que vai despertar o grande avivamento do tempo do fim. Então, a verdade, ela está junto com a graça. E a graça, ela só pode se revelar por meio de Cristo Jesus. E a graça de Deus, a graça de Cristo, ela transcende tempo, espaço e matéria. Repetindo, a graça de Cristo Jesus, ela transcende tempo, espaço e matéria. Na lei, o primeiro milagre na lei foi Moisés transformar água em sangue, produzindo morte. Mas na graça, Jesus transforma água em vinho, produzindo vida, alegria. Olha esse paralelo entre lei e graça. Mas falando do que a graça transcende o tempo, quando Jesus transforma a água em vinho, precisamos entender que o vinho, para ele se tornar um bom vinho, ele precisa ter o aspecto do tempo, o plantio das parreiras de uva, da vinha. Esse plantio, ele para dar os primeiros frutos, leva cerca de 3 a 5 anos naturalmente. Só que a primeira colheita ainda não serve para produzir um vinho. Então são necessários mais 2 ou 3 anos. E agora essas colheitas, você pode produzir um vinho para ser comercializado. Porém, entretanto, todavia, ainda esse vinho que pode ser comercializado não é considerado um bom vinho. Então são necessários mais 10, 15, 20. E aí sim podemos falar de um bom vinho. Mas Jesus, em João, nas bodas de Caná, ele instantaneamente transformou água em vinho, fazendo com que o tempo que levaria muito tempo, muitos anos para produzir um bom vinho, ele reduziu isso a segundos, nos mostrando que a graça de Cristo transcende o tempo. Joel, há uma promessa no livro de Joel que diz que Deus, o Eterno, ele iria restituir os anos que foram consumidos pela lagarta, pelo pulgão, pela locusta, pelo gafanhoto. E se há uma promessa de Deus em Joel que ele restituiria os anos que te foram perdidos, em Cristo é a manifestação dessa promessa. A graça de Cristo é a manifestação dessa promessa. Talvez alguém possa estar dizendo: pastor, eu perdi muito tempo na vida, muito tempo, muitos anos na fita malandra.
E agora eu converti, mas eu tô velho, não dá mais tempo de viver ministério, não dá mais tempo de fazer obra para Deus. Ei! Ele está dizendo que ele restitui os anos que foram consumidos. Não importa o tempo, não importa a sua idade, não importa. Estou dizendo à luz das Escrituras. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você levou para entender o chamado, o propósito da sua vida. Deus é capaz de restituir os anos que te foram consumidos. Porque a graça de Cristo, ela transcende o tempo. Há uma aceleração de Deus para as nossas vidas nestes dias. Eu profetizo sobre a tua vida, você que está assistindo nesse exato momento. Eu profetizo uma aceleração sobre a tua vida. Deus vai acelerar o teu milagre. Deus vai acelerar o teu ministério. Deus vai acelerar o teu propósito. Deus vai acelerar em nome de Jesus. Porque a graça de Deus faz isso. Ela transcende o tempo. Mas também a graça de Cristo Jesus transcende o espaço. Como assim? Em Mateus conta a história de um centurião. Centurião é um oficial, um comandante romano que lidera 100 homens. Por isso o nome vem do latim centurião. Então ele lidera 100 homens. E havia um dos seus criados, um dos seus servos, que estava paralítico, enfermo, atormentado. Esse centurião chega diante de Yeshua e diz: o meu criado está paralítico, está terrivelmente enfermo. Jesus não questiona, não pergunta nada do servo, do criado. Não pergunta assim, tá, mas deixa eu entender. Ele está assim, mas é a mão de Deus pesando sobre ele? Não. Se ele está nessa condição, ele está indo no culto? Ele está indo na reunião de obreiro? Ele está participando? Não. Jesus imediatamente diz: eu vou e lhe darei saúde. Jesus não questionou. Sabe que esse é o coração de Deus, essa é a natureza de Cristo. A natureza dele ele quer curar. Teremos uma aula específica sobre isso. E vamos desmistificar de uma vez por todas essas falácias, mas não agora. Teremos uma aula específica sobre isso. Existem duas coisas que vão anular a eficácia das Escrituras: a incredulidade e a tradição humana. Essas duas coisas, biblicamente falando, anulam o poder de Deus e a sua eficácia. Essa é outra aula. E aí, Jesus imediatamente disse: olha, eu vou e lhe darei saúde. Aí o centurião fala: não, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Que isso? Porque vai que o senhor entra lá na minha casa e vê coisa que não pode. Tá me entendendo, Jesus? Eu sou um centurião romano, não sou tão crente assim. Eu tenho minhas fitas malandras lá em casa, vai ver uns negocinhos lá. Não, não pode entrar. Mas sabe, Jesus, eu sou um cara de autoridade, eu entendo de autoridade. Eu, quando falo pro meu servo vai, ele vai, quando eu falo vem, ele vem. Então, se o Senhor declarar uma só palavra, meu criado vai ser salvo. Jesus, então... Aí Jesus, não. Jesus olha para os discípulos e fala assim: ó, o cara é romano, o cara não é um dos nossos. Aí Jesus diz: ó, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus falou assim: ó, seja feito como tu crê. E aí, da maneira que o centurião creu, aconteceu. Imediatamente, diz o texto, naquela mesma hora, diz o texto, o criado dele sarou. Mas Jesus não foi na casa dele. Jesus não mandou pro centurião: ó, eu tenho aqui um óleo ungido, leva lá. Jesus não, Jesus só declarou. Da maneira que você está crendo, é assim que vai acontecer. A maneira que você crê é assim que vai acontecer. Ele já está salvo, já está curado. Porque a graça de Jesus transcende o espaço. Você pode interceder por qualquer pessoa no planeta. Você está aqui, você que está me assistindo, não importa de onde você está me assistindo agora. Mas eu, nesse exato momento, eu tô aqui dando aula, ministrando esta aula, mas eu posso agora fazer uma intercessão para alguém que está lá na Guatemala. Fazer uma intercessão, oh meu Deus, para qualquer lugar. Em Israel, na China, não importa. Tudo por quê? Porque a graça de Jesus transcende o espaço. Onde você tem um ente querido? Onde você tem um amigo, um parente,
que precisa de uma oração. Creia, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Essa graça se manifesta, ela transcende o espaço. Você pode declarar palavras de vida eterna para qualquer pessoa, onde quer que ela esteja. E também a graça de Cristo Jesus, ela transcende a matéria. Diz o texto bíblico que Jesus estava rodeado de uma multidão, milhares de pessoas. E num dado momento, as pessoas precisam comer. E Jesus, o que temos? O que temos disponível? Alguém diz, temos um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Mas para alimentar essa multidão, milhares de pessoas, não dá não. Jesus, ele simplesmente pega o pão e dá graças. E começa a partir. Você sabe que o segredo, um código poderoso na graça, é simplesmente dar graças. Porque a tua realidade pode ser de uma limitação, de uma certa escassez, mas acredite, a coletová, tudo coopera para o bem. Começa a dar graças. Senhor, eu te dou graças por isso que eu tenho. Eu te dou graças porque eu sei que a tua graça transcende a matéria, o Senhor pode multiplicar. E é da vontade do Senhor que multiplique. E ao multiplicar, Jesus distribuiu para os discípulos para a multidão. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Porque é isso que a graça de Deus faz. Ela transcende a matéria. Então a graça de Jesus, ela é tão poderosa que ela vai transcender o tempo, o espaço e a matéria. E a pergunta que eu te faço é, qual é a necessidade que você tem agora? A graça de Deus, ela vai suprir. A lei, ela requer de você. Faça isso, se esforce. Mas a graça, ela supre você. De novo, a lei requer, a graça supre. Mas essa graça, que transcende tempo, espaço e matéria, não pode se tornar vão na sua vida. O que você tem feito para o Senhor com tamanha graça? Olha o que o apóstolo Paulo vai nos revelar em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios 15, versos 9 em diante, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então ele está dizendo, eu sou menor de todos os apóstolos que estão por aí. Eu sou menor. Aliás, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui. Lembrando que a palavra apóstolo significa enviado. É enviado. Então, ele diz, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja durante muito tempo. Mas ele diz assim, ó, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que eles, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha que poderoso isso. Sabe, quem tem empresa, empreendedores, empresários e empreendedores, conhece muito esse termo ROI, Return on Investment, retorno sobre o investimento. Então, quando a gente faz um investimento, a gente quer saber o ROI desse investimento. Então, a gente investe um recurso financeiro e, se der bom, o retorno desse investimento ele vai ser lucrativo. Caso contrário, paga-se as despesas, não teve lucro nenhum, o ROI não foi muito bom. Aliás, não foi nada bom. Então, a gente costuma dizer, como é que foi o ROI? Oh, deu bom, deu ruim. Então, houve um investimento. Agora, o Eterno, ele investiu o melhor dele. Ele investiu o melhor dele em nós. O investimento do Pai foi o Filho. Ele deu, ele entregou. E esse Filho comprou pelo seu sangue para sermos uma nação de reis e sacerdotes. Agora que interessante. Qual é o ROI? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Qual é o ROI que você tem dado para o reino? Qual é o retorno que você tem dado para o reino sobre esse investimento chamado graça? Porque Paulo está deixando claro, olha, o ROI aqui está dando bom, porque eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí ele faz uma correção. Não, eu não. Mas a graça de Deus está comigo. Então a graça, ela faz com que você se torne ativo. E não alguém assim que fica passivo, sendo assim, do nada, fica em Nárnia, assim, esperando que as coisas aconteçam automático. Não. A graça de Deus te impulsiona a cumprir o ministério. A graça de Deus te impulsiona a avançar, kadima, a ir adiante, a trabalhar para Deus, fazer alguma coisa. Ou você é daquelas pessoas que só tá lá, vai no culto, culto após culto, reunião após reunião, esperando uma oportunidade, esperando o pastor te enxergar.
Ah, pelo amor de Deus. Ah, eu estou há 10 anos na igreja, mas o pastor nunca me deu uma oportunidade. Vai, fica nessa aí. O reino não se limita a 4 paredes. O reino está além dessas 4 paredes que você congrega. Muito além. Eu não fico esperando a oportunidade, os holofotes. Porque é o que eu costumo dizer, quem quer viver de holofotes tem que aguentar o calor que ele gera. Então, a meditação desta aula, eu preciso que você termine essa aula e conclua essa aula com essa meditação. Qual é o investimento que você tem dado para o reino? Pense sobre isso, reflita sobre isso e avante e faça alguma coisa. Kadima Leistaer, avante para a tempestade. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.